Bom dia, crianças do quarto ano, tudo bem, gente? Hoje, sexta-feira, 2 de outubro, né? Vamos para nossa aula de geografia, tá bom? E hoje a gente vai falar, gente, sobre um assunto bem interessante, que vocês vão gostar muito. Conservação. Bom? Então, vamos lá. Abram o livro de vocês na página 324. Primeiro, vamos ver o conceito de ambiente. Meio ambiente, o que é isso? Meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, é tudo que está ao nosso redor, é o meio ambiente, tá bom? O homem e o meio ambiente. O meio ambiente não é somente a natureza, mas sim onde quer que nós vivamos, é todo lugar no qual possa existir a relação entre os seres vivos e os seres não vivos. Se poluímos a natureza, estamos nos poluindo. Precisamos dela para método de sobrevivência. Gente, nós fazemos parte da natureza, não é? Vocês já aprenderam isso aí em outras séries. Então, por que nós continuamos a prejudicar a natureza? Porque estamos nos prejudicando também. Nós vamos falar sobre a questão aí, tem conservação, mas você sabia que tem uma diferença entre preservar e conservar? Qual é essa diferença? Vamos lá. Preservação é a proteção sem interferência humana. A natureza é intocável. Preservação é isso. Conservação é proteção com uso racional da natureza, manejo sustentável. Eu posso usar, mas de maneira correta. Então, vamos aqui mais detalhadamente sobre essa questão da diferença, né? Conservação e preservação ambiental. Você sabia que, apesar de serem utilizados amplamente como sinônimos, algumas pessoas confundem e acham que é a mesma coisa, né? São palavras sinônimas, mas não é. Eles têm conceitos distintos, diferentes, tá bom? Como você viu anteriormente. O preservacionismo e o conservacionismo são correntes ideológicas que surgiram no fim do século XIX. O primeiro, o preservacionismo, aborda a proteção da natureza independentemente do seu valor econômico, apontando o homem como causador da quebra deste equilíbrio de caráter explicitamente protetor, propõe a criação de santuários intocáveis, sem sofrer interferências relativas aos avanços do progresso e sua consequente degradação. Então, a gente vê que o homem ele não quer mais preservar, ele quer interferir de diversas maneiras na questão ambiental, né? Sem se preocupar com o depois. Já a segunda corrente, o conservacionista, né? Que é da palavra conservar, contempla o amor à natureza, mas aliado ao seu uso racional e manejo criterioso pela nossa espécie, pelo homem, executando um papel de gestor e parte integrante do processo. Podemos ser identificados como o meio termo entre o preservacionismo e o desenvolvimentismo. O pensamento conservacionista caracteriza a maioria dos movimentos ambientalistas e é alicerce de políticas de desenvolvimento sustentável. Então, é o seguinte. Muita gente pensa que porque, por exemplo, eu sou ambientalista, né? Aí tem gente que acha que os ambientalistas eles defendem que a natureza não pode ser usada de jeito nenhum. Os ambientalistas defendem o uso racional, o uso correto, a maneira certa de você interferir na natureza, sem causar danos, tá bom? Então, é isso que a questão da conservação defende, tá bom? Então, vamos lá. Vocês sabem, gente, quais são os principais problemas ambientais que tem aqui? Vamos falar mesmo só do Brasil, né? Tem a poluição do ar, a poluição da água,
as queimadas, né, e o desmatamento. Esses dois últimos, queimadas e desmatamento, são os que estão em mais evidência no momento, né? Quem acompanha aí os noticiários está percebendo que está ocorrendo muitas queimadas nesse período, mais do que o que ocorreu no mesmo período do ano de 2019, por exemplo, né? Tá demais, já está exagerado mesmo. E o que foi que já ficou comprovado? Que a questão dessas queimadas, o maior, digamos, culpado, né, é a ação humana. Então, é o homem fazendo essa questão das queimadas e desmatamento sem a preocupação com a natureza. Então, vamos lá. Desmatamento é o processo de desaparecimento de massas florestais, fundamentalmente causada pela atividade humana. Então, os animais, gente, os animais irracionais, né, aqueles que vivem lá nas florestas, eles não fazem essa ação aqui, não. Eles não causam desmatamento. Ou é ação humana, ou então são os agentes naturais, né? Uma chuva muito forte, um terremoto, alguma coisa do tipo. Principalmente devido a abates realizados pela indústria madeireira, tal como para a obtenção de solo para cultivos agrícolas. Quais são as consequências dessas ações de desmatamento? O efeito estufa, a questão da camada de ozônio, né? Aquecimento global, as temperaturas estão aumentando absurdamente, gente. Sempre é feito um comparativo de um período para outro período, né? E a gente tá vendo que está aumentando mais e mais. Erosão, né? Assoreamento, principalmente perto dos rios, e diminuição da biodiversidade, diminuição da vida dos animais nessas áreas desmatadas. Porque se não tem mais aquela área ali, ou ele vai morrer de fome, ou então ele tem que procurar outro lugar e às vezes ele não consegue. Os principais motivos têm sido o quê? A urbanização, a pecuária e a agricultura são os principais motivos pelos quais é feito o desmatamento. Isso aqui é fato, já é comprovado. Tem por efeito danos à fauna, né, aos animais, alterações do clima, alterações no regime de chuvas, na quantidade, e tudo isso aqui interfere, o desmatamento interfere nisso aqui. Intensificação dos processos erosivos, assoreamento de rios e desertificação. Tudo isso aqui é causado pelo desmatamento. A poluição do solo também é outro problema. O que é isso? É a contaminação por produtos químicos ou resíduos que se acumulam no solo. Quais são os principais poluentes, gente? Os agrotóxicos, pesticidas e herbicidas, remédios, né? Tudo isso aqui, fertilizantes, são algum tipo de remédio usado para matar algum tipo de praga, de bichos que de repente está numa plantação de arroz ou numa plantação de soja. Aí o uso excessivo vai prejudicar aquele solo ali, tá bom? Queimadas. As queimadas são praticadas na preparação do solo para a agricultura, e a seca e o vento facilitam o alastramento do fogo nas matas do país. É o que você está vendo aí, gente, toda hora na televisão. Quem assiste jornal, quem acompanha, vê internet, está em todas as mídias. Quais são as consequências das queimadas? Poluição do ar, empobrecimento do solo, aquele solo ali não vai ser legal. Para ele ser utilizado para plantação ou para pasto, ele tem que ser fertilizado, tem que ser usado algum remédio para ele produzir os nutrientes necessários, né? Porque o fogo, ele vai matar os nutrientes daquele solo ali. Diminuição da biodiversidade, vai diminuir a vida dos animais, né? A quantidade. E mudanças climáticas, que é o que está acontecendo agora no nosso planeta, né? Os incêndios, seja de origem natural ou provocados, eles comprometem a preservação da vida florestal. Então, às vezes ocorre de um início de incêndio ser de origem natural, não tem nada a ver com a ação do homem, né? Mas, na maioria das vezes, esses incêndios são provocados, né? Essa semana mesmo eu vi um vídeo, né?
de um homem que parou na beira de uma estrada, parou e seguiu assim a mata dentro e jogou, e dali ele iniciou um incêndio e foi embora e deixou queimando lá. Simples assim, que eles acham, né? Grandes áreas são devastadas pela ação do fogo, provocando a fuga dos animais ou a morte da fauna local. Quando os animais conseguem fugir, ótimo, né? Mas tem animal, gente, que não vai conseguir fugir, tipo os pássaros nos ninhos, né? E as tartarugas, né? Que elas caminham muito devagar, então elas vão morrer. Animais que poderiam fugir, a gente viu em reportagens que não conseguiam, morreram queimadas, né? Ou todas as patas queimadas, ou parte do corpo queimado, muito triste mesmo. Ou a morte da fauna local, né? Causando prejuízo irreparável. Gente, quando fala assim, irreparáveis, é porque não tem como eu desfazer aquilo ali, não. De jeito nenhum. Depois que é feito, depois que o prejuízo é causado, é que nem a mudança irreversível que nós falamos na aula de ontem, né, de ciências. Não dá mais para voltar atrás, tá bom? Prejuízos irreparáveis à natureza e às atividades econômicas humanas. Então, vai prejudicar a natureza e também o homem, que foi o que colocou fogo lá na mata, tá bom? Aumento das queimadas, ou acidentais, ou intencionais, né? Quando a pessoa tem a intenção mesmo de queimar aquela área ali, joga o fogo sem nenhum controle. As queimadas criminosas sobre áreas naturais vêm se alastrando. Em tempos de estiagem, que estiagem é um período de seca, a vegetação fica mais seca, né? Porque não está chovendo. E o fogo, ele alastra-se com maior facilidade, rapidamente. A questão dos ventos também. Qualquer faísca, por menor que seja, dependendo da localidade, pode provocar uma verdadeira catástrofe, gente. E é o que nós estamos vendo aqui. Não é só aqui no Brasil, não. Fora do Brasil também. Por que prevenir contra as queimadas? As queimadas destroem as fibras que mantêm o solo resistente e acaba causando deslizamento de terra. O impacto ambiental das queimadas pode perdurar por muitos anos, então aquele prejuízo ali vai ser coisas de décadas, de 10, 30, 40 anos, vai continuar prejudicado aquele espaço ali que foi queimado. O impacto econômico também pode tornar inviável a recuperação do solo. As sanções legais podem levar à prisão do autor e seus colaboradores, mas aí até a gente descobrir quem foi, né, geralmente ninguém é responsabilizado. Muito triste. As queimadas e o desmatamento são responsáveis por 75% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Só no Brasil, gente. Além disso, o fogo danifica o solo e prejudica a recuperação do ecossistema local. Tem sistema, né? Ecossistema que nunca vai se recuperar, não, dependendo da intensidade dessas queimadas e do desmatamento também. Houve mais queimadas na Amazônia brasileira neste ano. Esse mapa aqui, gente, ele foi feito em 2019, né? Foi feita uma comparação entre os anos de 2015, 2018 com o ano de 2019. Com relação ao ano de 2020, a gente só vai poder fazer essa comparação em 2021, quando fizer. Até procurei imagem desse ano, mas não tem, né? Então, aí você vê aqui, gente, ó, aqui a legenda é azul, menos queimadas, e aqui essas cores, 3 cores aqui mais queimadas, né? O número de queimadas em Roraima e Rondônia mais do que dobrou neste ano, isso em 2019 já, né? Então, se em 2019 estava assim, em 2020 está pior do que isso aqui. Aqui a gente vê, aqui o nosso estado está em azul, né? Menos queimada, mas esse ano a gente não vai ficar com essa corzinha aqui, não. Quando chegar no próximo ano que fizer esse mapa novamente, não vai estar azul, não, tá bom, gente? E aqui, essas cores indicam, né, o aumento, né, vai aumentando. Aqui, ó, viu? Então, esse mapa aqui de 2019, tá bom? E mostra quais os estados que mais sofreram queimadas, né? Hora de cuidar do meio ambiente.
o que eu posso fazer para cuidar do meio ambiente? Será que eu tenho que ir lá para a floresta para não deixar ninguém botar fogo? Não, gente. Você na sua casa, você pode estar cuidando do meio ambiente. Vamos ver sobre isso. Regras básicas para a preservação e conservação do meio ambiente. Incentivar a educação ambiental em nossa comunidade, economizar água, cuidar dos animais e das plantas, usar menos veneno nas lavouras, evitar poluição sonora e visual, poupar energia, reduzir o volume do lixo, combater o aquecimento global, reciclar e reutilizar e diminuir o consumo, gente. Aqui só são umas dicas que a gente está dando, né? Umas regrinhas para que você possa pensar de como você, enquanto criança, com família, você pode fazer para a conservação e preservação do meio ambiente. Diante de tantos impactos decorrentes de um uso impensado dos recursos naturais, o homem perde em qualidade de vida nos grandes centros urbanos e até nas áreas rurais, gente. Enchentes, ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, aquecimento global, desertificação, assoreamento de rios, escassez de água potável são apenas alguns dos problemas decorrentes de práticas insustentáveis e que interferem na qualidade de vida. Então, se eu prejudico o meio ambiente, eu estou me prejudicando também. A melhor maneira de preservarmos o planeta é dando o exemplo, cumprindo tudo aquilo que você pode fazer para preservá-lo. E assim, quem sabe, tocar no coração daqueles que ainda não cuidam do meio ambiente. Um exemplo, né? Se você corretamente, você poderá aconselhar os outros, as demais pessoas, à sua volta, e o mesmo pode ocorrer em diversos fatores. Então, de pouquinho, a gente pode fazer grandes coisas pelo nosso planeta. Tem uma frase aqui que eu achei que eu gosto muito dela, é do Mahatma Gandhi, é um grande pensador que já morreu, né, faz tempo, e ele diz o seguinte: ele dizia, há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Não há o suficiente para a cobiça humana, porque quanto mais o homem tem, mais ele quer. Então, não vai ser suficiente nunca. É exatamente isso que ele quis dizer, viu? Gente, as atividades de hoje, né? Você vê bem no livro de vocês, na página 326, tem uma atividade que ela começa a formar grupo, né? Que você tá na sua casa, é pandemia, tá de quarentena aí, tá isolado, não pode ficar saindo para casa do colega e tal. Mas você vai fazer essa pesquisa, você vai entrar nesse endereço aqui para ler essa reportagem aqui do Globo Repórter. Por que eu tenho que ler essa reportagem, tia? Porque para você fazer essa atividade, que está na página 326, responder as questões que tem, a primeira questão é uma questão, mas tem da letra A até a letra G. É só sobre essa reportagem. Essa reportagem, ela fala de um homem que ele reflorestou a Serra da Mantiqueira. Eu não sei, mas foi mais ou menos 40 anos que ele levou esse homem que está aí, seu Antônio, ó. Seu Antônio plantou sozinho em floresta no meio da Serra da Mantiqueira. Tem a Serra da Mantiqueira e ele plantou sozinho uma floresta. É muito interessante, gente, essa reportagem. Então, eu peço que vocês leiam, respondam essa atividade, tá bom? As atividades de hoje, elas estão nas páginas 324 a 327 e página 334 no módulo 3. É já no finalzinho já encerrando esse assunto, né? Você também vai realizar uma pesquisa sobre as queimadas que estão ocorrendo em nosso estado. Gente, hoje eu assisti uma reportagem que falava que o Piauí é na região Nordeste, né? 9 estados. O Piauí está em segundo lugar em queimadas, só está perdendo para o Maranhão. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa para informar como é que está essa situação das queimadas. Quais são os municípios que estão sendo mais afetados. Se possível, você coloque imagem para ilustrar sua pesquisa, tá bom, gente? Então, até a aula da próxima semana. Beijos!